Olá a todos que me acompanham aqui no YouTube, está começando mais um Bom Dia Mercado. Vou fazer o meu planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 4 de agosto. Vai ser o segundo dia do mês que eu vou trabalhar, eu só consegui trabalhar no primeiro dia de agosto. Não foi um dia tão positivo, aliás, foi um dia negativo, comecei agosto no prejuízo. Mas vamos trabalhar. Nessa quarta-feira temos Copa do Brasil, jogos da volta, alguns confrontos praticamente definidos, mas esses confrontos ficaram para quinta. E confrontos ainda abertos nessa quarta-feira. Eu estava com o jogo do Fortaleza aberto aqui, eu vou tentar buscar de novo para a gente falar sobre ele inicialmente. É esse daqui, ó. Vamos ter um jogo da volta entre Fortaleza e CRB. O primeiro jogo, como vocês estão vendo aí, foi 2-1 para o Fortaleza. Pelo placar pode dar um pouco de impressão de que o CRB causou dificuldade para o Fortaleza, mas para ser sincero eu não achei. Eu achei que foi um jogo muito bom do Fortaleza. O Fortaleza conseguiu imprimir um ritmo muito forte. Se vocês olharem a questão de estatística aqui, Fortaleza criou 4 grandes chances, 64% de posse, 24 finalizações, só 6 no alvos, mas 24 finalizações, 7 bloqueados. Foi realmente assim um volume de jogo muito forte, tá? O gol do CRB acabou vindo num vacilo de defesa. Uma linha de impedimento mal feita ali acabou deixando o jogador do CRB numa bola parada, isolado. O cara estava isolado lá na frente, acabou fazendo o gol. E o Fortaleza acabou tendo um pouco de dificuldade só para achar os seus gols, né? Foram 2 gols de pênaltis do Wellington Paulista, mas o volume ofensivo do Fortaleza realmente me chamou a atenção de forma positiva, tá? Com isso, o CRB não tem outra escolha a não servir para cima. Obviamente que pelo fato de não ter gol fora de casa, o CRB precisa vencer, o CRB precisa pelo menos fazer um gol. E a gente vai ter, provavelmente nesse jogo da volta, o Fortaleza podendo abdicar um pouco da bola, podendo jogar, explorando mais os espaços, mais o contra-ataque, né, fazendo transições mais rápidas para o campo ofensivo. E com isso a gente pode ter um cenário mais interessante para gols. Tá? Os dois times precisam marcar, né, o Fortaleza não tanto, mas pelos espaços que deve ser oferecido, talvez ele tenha essa facilidade de marcar. Então eu estou entre ficar de fora, porque é um jogo difícil para match odds, né, por conta dessa fragilidade talvez que o CRB vai apresentar na defesa e provavelmente esses espaços que o Fortaleza vai ter. Então é um jogo mais difícil para match odds, mas é um jogo que pode ter uma incidência de gols. Então eu estou entre ficar de fora e esperar talvez o Fortaleza abrir o placar para ir provavelmente o CRB ter que marcar 2 gols e se expor ainda mais, ou já trabalhar talvez o mercado de gols, mesmo que o Fortaleza não abra o placar, se eu conseguir enxergar os espaços que eu preciso. Tá? Então eu venho para esse jogo integralmente para trabalhar o mercado de gols. CRB e Fortaleza. Tá? O outro jogo do dia que a gente tem aqui é o Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Esse jogo já foi um pouco mais difícil, né? Deixa eu tentar puxar também aqui como é que foi o histórico dele. Aqui, ó, foi 2-1, mesmo placar do Fortaleza. Porém aqui o Atlético Paranaense não virou o jogo, ele saiu na frente com o Terence, 2 gols do Terence, está jogando muita bola, e 2 passes do Marcinho também. O Atlético Paranaense deu uma poupada no meio da semana contra o Galo, acabou perdendo de 2-0, poupou bastante os titulares e vai pegar um Goianiense que, mesmo cenário do CRB, precisa vencer, tá? E eu já não estou tão inclinado nesse jogo para trabalhar os gols. Apesar de saber que o Atlético Paranaense também é um time muito bom, não vou chamar de forma reativa, tá? Vou chamar um time objetivo. Ele sabe o que fazer com a bola, mas nem sempre ele vai ficar aproveitando os contra-ataques, né? Ele sabe quando aproveitar. Então, para mim, ele é um time mais objetivo. Mas eu não estou tão inclinado para trabalhar gols aqui. Talvez por não confiar tanto assim no Atlético Goianiense. Eu, particularmente, não sou tão fã assim do Atlético Goianiense do jeito que ele está jogando agora. Gosto muito do Cap, gosto muito do jeito que o Cap está jogando. Mas o Cap, ele tem demonstrado ao longo dos anos que ele é uma equipe que está se tornando copeira, né? Obviamente é um time que tem focado muito mais em Copas,
do que em torneios de pontos corridos, né? O CAP foi campeão da Copa do Brasil recentemente, eu estava lá no Beira-Rio quando eles ganharam esse título contra o Inter, e o CAP, na minha opinião, como não precisa da vitória, ele não precisa explorar tanto assim os espaços que o Goianiense vai dar. Então, para esse jogo abrir, de fato, para me fazer ter muita confiança para explorar os gols aqui, eu vou precisar especificamente dessa defesa do Goianiense muito alta, muito exposta. Eu não sei se o Barroca vai fazer isso, tá? O Barroca é um treinador muito bom, que provavelmente vai saber ajustar o time para também não ficar tão exposto assim. Tem 90 minutos, dá para marcar um gol aqui, então assim, eu tô bastante inclinado para não vir trabalhar o mercado de gols aqui, tá? Com isso, o que sobra para mim, para o meu método, é o match odds. Teria que ser provavelmente um lay a pior equipe em campo aqui. Para as cotações da Betfair que a gente tem neste momento, um Atlético Paranaense próximo a, como não tem muita liquidez, né? Vamos cravar aqui talvez uns 3,20, 3,30, né? Não é o favorito. O Atlético Goianiense tem uma cotação de favorito nesse jogo. Então assim, nós temos duas equipes praticamente parelhas, com cotações parelhas, onde a necessidade está do lado do Goianiense, né? O que eu preciso para trabalhar, por exemplo, um lay ao CAP? O CAP é um time objetivo, então eu preciso saber qual é o comportamento do CAP quando ele recupera a bola. Ele briga pela segunda bola para manter essa bola ou para agredir o Atlético Goianiense, para explorar os espaços que o Atlético Goianiense pode dar, né? Eu só vou conseguir saber isso ao vivo, então fica muito difícil planejar alguma coisa aqui para poder fazer no jogo. Eu preciso primeiro identificar como que o Atlético Paranaense está levando esse estilo de jogo, tá? Então, como eu pretendo ficar de fora dos gols, é bem provável que eu só me exponha aqui no match odds caso o Atlético Paranaense mostre para mim que ele está com a proposta de recuperar a segunda bola e ser objetivo no contra-ataque. Aí sim, aí eu acabo ficando de fora do match odds, tá? Para eu trabalhar o mercado de match odds com segurança, no lay a pior equipe em campo, eu preciso de um CAP com um regulamento debaixo do braço, querendo segurar essa vantagem, que não é uma vantagem tão grande, é uma vantagem perigosa. Então a tendência é que eu fique de fora também do match odds. É um confronto difícil, cara. Por mais que eu ache o CAP um time bem melhor do que o Goianiense, é um confronto difícil porque não é uma vantagem tão grande. E o jogo de ida não foi tão diferente assim, né? Não foi, o CAP não conseguiu exercer tanta superioridade. Se a gente olhar aqui, ó, foi um jogo onde o CAP só conseguiu fazer o gol aos 85 e foi numa dificuldade danada, né? Então eu ficaria talvez de fora aqui. Então só vou me expor no match odds caso eu veja o CAP, coisa que eu duvido, mas caso eu veja o CAP com o regulamento debaixo do braço. Beleza? Essa é a minha ideia para esse jogo, até porque o Goianiense não é um time que eu tenho acompanhado tão assim de perto. Outro jogo que nós temos nessa quarta-feira é o São Paulo com o Vasco. O primeiro jogo foi 2-0 para o São Paulo. Sinceramente, eu achei um jogo bem tranquilo para o São Paulo. Achei que o São Paulo não foi tão agredido assim. Acho que o São Paulo conseguiu impor uma boa superioridade. Visivelmente, eu consegui identificar um Vasco bem desfocado, né? Se eu não me engano, foi o segundo jogo do Lisca no comando da equipe. Aí depois, agora no meio da semana, no final de semana, ele veio a perder para o Botafogo, né? E o Vasco tem uma proposta clara de tentar voltar para a Série A. Então, por mais que a Copa do Brasil pague muito bem, eu não consigo identificar um Vasco tentando se jogar com todas as forças assim para cima do São Paulo. Pode até ser que o Vasco realmente saia para cima do São Paulo, mas aí você tem o São Paulo sendo um bom time reativo, um bom time de contra-ataque, um time veloz, que pode acabar trazendo esse jogo para uma possibilidade de mercado de gols. Esse jogo, por exemplo, o primeiro jogo, poderia ter sido mais do que 2-0, né? Mas o São Paulo tirou o pé, acabou tirando um pouco do pé em alguns momentos do jogo. Tá? Eu não confiaria tanto assim de que o Vasco vai se impor, vai tentar a todo custo se classificar, porque realmente são objetivos completamente diferentes, né? O São Paulo, por exemplo, nunca ganhou a Copa do Brasil, está focado nas Copas esse ano, não está focado nos pontos corridos, já deu para ver isso. São Paulo está quase na zona de rebaixamento no Brasileirão, não deve cair, mas o foco do São Paulo é Libertadores e Copas, né? Copa do Brasil, no caso aqui, no cenário nacional. O Vasco
já é outro objetivo. O objetivo do Vasco é retornar para a Série A visivelmente, né? Então, se der para passar pelo São Paulo, excelente. O que eu vejo para esse jogo é, ou a gente vai ter um Vasco desinteressado e o jogo vai ser chato, ou a gente vai ter um Vasco tentando ir para cima de qualquer maneira e a gente pode ter os espaços para o São Paulo. O que vai me fazer trabalhar os gols? Match odds eu não quero trabalhar, tá? O que vai me fazer trabalhar os gols aqui? O São Paulo se mostrar interessado em contra-atacar. Porque se o Vasco for para cima, espaços não vão faltar, né? O Vasco vai para cima completamente desorganizado, né? Porque tem que tirar uma vantagem de 2 gols. Você não vai tentando tirar uma vantagem de 2 gols com pouca intensidade, com pouca gente lá na frente. Você vai jogar o time para frente. E é bem provável que a gente tenha espaço. Agora, se o São Paulo não quiser aproveitá-los, não tem o que se fazer. É melhor ficar de fora. Não adianta eu querer forçar o São Paulo a aproveitar esses espaços. Então, primeiro, eu tenho que identificar esses espaços. Excelente. E segundo, saber se o São Paulo está aproveitando ou não. Então, eu vou trazer esse jogo aqui para os gols também, porque eu acho que pode ser um bom planejamento antes do jogo começar, mas tenha em mente que só vale a pena trabalhar esse mercado de gols se o São Paulo quiser aproveitar esses espaços que o Vasco pode ceder. Tá vendo que é um cenário, não tem nada certo aqui. A gente precisa confirmar isso no live. Assim como no jogo do CRB. Não adianta eu trabalhar o mercado de gols desde o início sem saber se o Fortaleza vai querer aproveitar esses espaços ou não. No primeiro jogo, quando o Fortaleza estava vencendo de 2-1, foi visível que o CRB deu muitos espaços. Nesse jogo do Vasco, imaginando que o Vasco tem que tirar uma vantagem de 2 gols, é possível de se imaginar bastantes espaços sendo oferecidos para o São Paulo. Agora, espaço oferecido é espaço aproveitado? Veremos. Beleza? Veremos. E, além disso, a gente tem o Bahia com o Atlético Mineiro. Mais um jogo bem parecido aqui com o cenário do Vasco com o São Paulo. A única diferença é que o Bahia não está focado só nas Copas. O Bahia também está tentando se manter bem no Campeonato Brasileiro, coisa que não está conseguindo assim com tanto afinco, né? Os últimos jogos do Bahia, na minha opinião, não foram tão bons assim. O primeiro jogo foi 2-0 para o Galo lá no Mineirão. O Hulk não joga, quase certeza que o Hulk não vai jogar, acho que teve conjuntivite, ficou de fora do jogo do CAP e deve ficar de fora também no jogo contra o Bahia na volta. O Hulk é um fator muito importante, mas mesmo sem o Hulk, eu senti o Galo aproveitando bem os espaços, fazendo boas transições ofensivas contra o time misto / reserva do CAP. Tá? O que a gente tem que levar em consideração aqui? A vantagem é inteira do Galo. O Galo não precisa da bola, o Galo não precisa propor jogo, o Galo deve jogar do jeito que eu gosto de trabalhar os jogos do Atlético, que é o Atlético de forma reativa, fazendo transições ofensivas, aproveitando os espaços cedidos pelo Bahia. E o Bahia cede espaço. Tá? Qual que é o grande problema do Bahia? O Bahia tem uma excelente bola aérea, só que ele exagera nesse fundamento, o tempo todo cruzando bola para a área. E eu prefiro o Bahia quando eles conseguem jogar pelos dois lados, porque quando começa a jogar só pelo lado direito, com o Nino Paraíba e o Rossi, fica uma coisa muito batida. Se o Cuca perceber isso, ele vai jogar o Atlético para poder defender aquele lado e vai causar muita dificuldade para cima do Bahia, porque o Bahia sobe demais os dois homens da direita e deixa muito espaço muitos espaços nesse mesmo espaço da direita quando esses dois homens sobem. Então, provavelmente o Cuca vai perceber isso, né? Se o Bahia corrigir esse tipo de problema, conseguir jogar pelos dois lados e usar sim essa arma ofensiva que é a bola aérea, não tem problema. Eu acho que é um bom fundamento para poder se explorar, só que é uma vantagem de 2 gols. E assim como, por exemplo, no jogo do Vasco, o Bahia vai ter que se expor. Aí, de novo, eu adoraria trazer o jogo do Bahia para cá com um Galo para trabalhar o mercado de gols. Mas assim como no Vasco e São Paulo, eu preciso saber, o Galo vai querer aproveitar os espaços oferecidos? Tá? É isso que eu tenho que imaginar. Eu vou trazer para cá, já imaginando que se o Bahia se expor, vier para cima com tudo, e o Galo estiver disposto a aproveitar esses espaços, é o mercado de gols que eu vou trabalhar. Beleza? Então, Bahia e Atlético Mineiro. Uma coisa aqui interessante que eu tenho trabalhado nos jogos aqui do Brasil. Quando eu trabalho
jogos onde eu vejo espaços para gols ainda no primeiro tempo e eu quero me expor numa longa exposição, eu não trabalho acima do mercado de 2,5. Então eu sempre vou buscar no máximo 3 gols em uma partida, tá? Por quê? Porque é difícil você vir para cá e tentar trabalhar igual o trabalho, por exemplo, na Europa, buscando 4, 5, 6 gols. Aqui é muito comum que o time, quando sai na frente, ele dá uma recuada, ele dá uma baixada no ritmo. Então, de todos esses cenários que eu coloquei aqui para gols, se eu for trabalhar desde o primeiro tempo, lá para os 15, 20, 25 minutos, provavelmente eu vou buscar um cenário de no máximo 3 gols. Tá? Então, o Atlético Goianiense com o Cap eu me mantive de fora, eu não estou com tantas expectativas para gols nesse jogo, não sei, pode ser coisa minha, também posso mudar de ideia no meio do jogo, isso aqui é só um planejamento inicial, tá? Mas não vejo nenhum jogo desses que eu listei aqui com facilidade para se trabalhar o match odds, porque o Fortaleza, apesar de já ter um resultado bom, não é uma vantagem tão grande. O São Paulo, apesar de eu poder trabalhar lei ao São Paulo no match odds, porque o São Paulo já tem um resultado muito bem feito, os espaços que o Vasco vai oferecer podem fazer com que essa posição seja perigosa. Mesma coisa no jogo do Galo. Eu poderia vir para cá trabalhando lei ao Atlético Mineiro porque eles não precisam vencer, porém os espaços que o Bahia deve oferecer pode fazer com que essa posição no match odds também seja perigosa. Beleza? Então, eu acho que é isso. As cotações da Betfair estão aqui, tem algumas que não estão com tanta liquidez assim, então fica complicado. Se você não me segue no Telegram, vou deixar o link aqui embaixo. Meu canal do Telegram não é um canal de entradas, não me acompanhe por lá se você está buscando isso, né? Eu tento compartilhar o meu conhecimento com vocês. Se você quiser acompanhar o meu trabalho, é só me seguir por lá. E, obviamente, antes de você sair do vídeo, não esquece de se inscrever aqui embaixo e acompanhar esses 2 vídeos aqui do lado. Valeu? Boa quarta-feira para vocês.